como você chama por Ele, Ele não passa ao largo. Ele sempre manifesta a sua bondade, o seu amor, a sua graça na nossa vida, irmãos. Deus é grande. Glória a Deus. Nós hoje cantamos aqui vários temas, várias músicas, várias canções, conforme nós quisermos chamar. E é interessante, cantamos aqui aquela música que diz: as trevas vão cair ao som da sua voz. E isto em suma, é um pouco aquilo que eu quero trazer hoje para vocês. E quando eu li aquelas frases, eu cantei aquelas frases, é isto. As trevas. Irmãos, há por aí muitas trevas escondiditas, aí por muitos lados. Há por aí muitas trevas e que elas precisam de ser dissipadas e deitadas por terra. Olha, sabe uma coisa, irmãos? Agora vou recuar aqui há algum tempo. Às vezes, lá em casa da minha mãe, nós estamos a conversar. Às vezes estamos à mesa, outras vezes estamos num contexto familiar, numa conversa casual. Pronto, e nós às vezes vamos falando sobre aquilo que é hoje o nosso dia-a-dia. E ela, claro, fala das experiências dela no tempo dela de criança. E mais, e às vezes ainda fala daquilo que foi o tempo e os dias da vida da mãe, da minha avó. E nós realmente às vezes damos a pensar assim, realmente, ainda nós hoje falamos que está mal, que está difícil, e é assim, não está muito agradável, pois não, pronto, não vamos aqui ser... Mas é assim, realmente, no tempo da minha mãe, então, diz que não tinham comida para comer. Diz que não tinham comida para comer. Diz que um peixinho dava para não sei quantos irmãos em cima, e era a broa que lhes enchia a barriga, e era a broa porque eles, na altura, lá tinham fornos e desenrascavam-se e coziam a broa. Porque se eles tivessem que ir comprar, se calhar também não era assim. Não é? Então, nós pensamos realmente, esta coisa da crise, esta coisa do mau tempo, das dificuldades, isto sempre existiu. Já nos tempos das nossas avós e dos nossos triavós e das nossas ós e tantos ós, existiram tempos difíceis. Hoje, é verdade que existem, os dias que nós vivemos também não são dias famosos e nós também não estamos muito satisfeitos, certo? Mas é assim, não vamos dizer que são piores ou melhores, são diferentes. Antigamente, com a falta de pão ou de sardinha e de pão e de peixe, não é? E de conduto para acompanhar, hoje, em alguns casos, até há mais. Há outras coisas, não é? Que nos desagradam. Então é assim, irmãos, se eu vos pedisse, não vou pedir, como é óbvio, não é? Mas se eu vos pedisse agora para cada um de vocês definir os dias, os tempos que nós estamos a viver, nós íamos encontrar aqui muitos adjetivos, com certeza. Uns diziam que era, sei lá, difícil, outros diziam que nem por isso, outros diziam... íamos encontrar... Então, resumindo, nós podemos arranjar aqui uma palavrita para isto tudo e dizer assim, olha, é um caos, não é? É um caos. Pronto, eu não vou falar... O que eu quero que os irmãos percebam é que as trevas, o caos, as trevas, elas podem ser muito altas e podem se levantar à nossa volta, mas há uma voz poderosa que arruma com esse caos. Há uma voz triunfante que dá cabo dessas trevas. Está bem? É isto que eu quero enfatizar. Eu não quero enfatizar o caos, ok? Os dias duros, os dias dolorosos, a vários níveis que nós conhecemos e que nós experimentamos, porque eles também atingem a nossa vida, é assim, há uma voz poderosa. E que nós temos essa voz. Ela não está arrumada lá na nossa sapateira, nem na nossa despensa. Ela deve estar connosco. Também não é lá em cima só da mesinha de cabeceira, porque isso, estar lá e nós não nos lembrarmos nem a usarmos, é igualzinho. Okay? É importante que ela esteja em mais algum lugar e que ela faça parte da nossa vida. Tá bom? Então, é assim, irmãos. Nos nossos dias, o caos, nós podemos identificá-lo a vários níveis. Tá bem? Nós podemos identificar o caos a nível económico, nós podemos identificar o caos a nível político, que essa gente falam todos muito bem, não é? Mas não dizem nada de jeito, não é? É assim, nós podemos identificar caos a vários níveis, mas vou-vos dizer uma coisa, irmãos, aquilo que eu penso que está a atingir mais e que é mais preocupante é o caos a nível espiritual. É o caos a nível daquilo que a pessoa precisa para preencher a sua vida, para preencher o seu coração. E sabem uma coisa, irmãos, pode parecer um bocadito estranho, mas eu, como sou um bocadito corajosa, às vezes, vou-me atrever a dizer isto, é um bocadinho triste nós percebermos, darmos-nos conta que há caos, por vezes, espiritual na vida de alguns que já não era suposto haver caos nessa área. O que é que eu estou a dizer com isto?
pessoas que já nasceram nos bancos da escola dominical, pessoas que já vêm há tantos anos a conhecer, a ouvir falar de Jesus, a ouvir falar da palavra de Deus. E sabem, quando damos conta, as suas vidas não têm suco. Quando é necessário usar, aplicar a palavra de Deus, a verdadeira vida, é assim, está seco, não sai nada. Está em caos espiritual. É o que eu estou a falar, certo? Está em caos espiritual. Olha, irmãos, ajude-me a lembrar... Qual foi a primeira vez que uma voz se levantou num caos? Lembram-se? Qual foi a primeira vez que uma voz se levantou no meio de um caos? Uau! Haja luz. Palavra de Deus. No meio das trevas. E as trevas, nós sabemos pela palavra de Deus o que é que aconteceu. Né? As trevas dissiparam-se. Isso mesmo. Haja luz. Então... Não vamos abrir, mas lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que, nós conhecemos, no princípio Deus criou a terra, os céus, e mais um bocadinho a seguir diz, a terra era como? Vazia, era sem forma e em trevas, ok? Vazia, sem forma e em trevas. Era assim que estava a terra. O quê? A terra. E quem é que tinha criado a terra? E ela estava nestas condições, certo? Sem forma, vazia e em trevas. Ou seja, sem conteúdo. Sem conteúdo. Sem nada que a delineasse. Nós hoje sabemos que a Terra é redonda, certo? Mas ali, naquela altura, a Terra não estava redonda. A Terra estava simplesmente sem forma. Não tinha forma, não tinha nada que a delineasse. Ela estava sem conteúdo e sem luz. Ela estava em trevas. Era assim que se encontrava a terra. Até que Deus ordenou ordem no caos. Ok? Estão a ir comigo onde eu pretendo? Deus ordenou ordem no caos. Ele levantou a sua voz e ele disse, haja luz. Haja luz. E a primeira coisinha que aconteceu foi que as trevas desapareceram porque Deus levantou a sua voz para acabar com o caos. E olha, irmão, e a voz de Deus, quando se levanta, de facto, esta palavrinha aqui que eu sublinho, de facto, ela acaba com o caos. Isto quer dizer o quê? Porque a voz de Deus também se pode levantar sem ser de facto. Né? Não há alguém que fala a palavra de Deus, porque está hoje muito aflito e de repente foi buscar ali ao baú uma palavrinha que se lembrou, ok? A palavra de Deus, quando ela é falada de facto, ela acaba com o caos. E nesta altura era o planeta Terra que estava no caos. Mas hoje já não é o planeta Terra que está no caos, como eu já vos disse. É a obra-prima de Deus. Aquele em quem Deus se primou. Em quem Deus tem grande orgulho. É essa obra, é esse material importante de Deus que está no caos hoje. Isto é grave, irmãos, isto é grave e se calhar nós precisamos também de fazer ou de alertar para alguma coisa. Porque o projeto número 1 de Deus, o ser humano, a grande motivação de Deus, ela hoje está sem forma, está vazia de conteúdo e está em trevas. Ok? Está sem forma, está vazia de conteúdo e está em trevas. E olha, irmãos, é urgente, é preciso que se levantem vozes de Deus no caos para acabar com este caos. Nós precisamos de ter esta noção, esta consciência, que é preciso sairmos do caos. E vou-vos dizer, irmãos, não vamos estar a pensar em A, B e C, vamos pensar em nós. Porque já num momento ou outro da nossa vida existiu algum caos na nossa vida. De várias ordens. A nível, sei lá, económico, a nível de família, a nível de saúde. Vocês estão comigo? Então levantem lá as nossas mãozitas. Ajudem-me a perceber que estão comigo. Já todos vocês experimentaram uma ou outra vez na vossa vida haver um caos? Pois é, eu também já. Todos nós. Nós aqui somos iguaisitos. Ok? Iguaisitos. É por isso que é importante nós termos esta consciência. Nós temos a palavra de Deus e nós devemos saber que ela é para nós. E que ela funciona. Ela ainda funciona hoje.
naquelas mais pequeninas coisas que nós pensamos que não e que nós vamos resolver sozinhos. Mas a palavra de Deus continua a funcionar hoje na nossa vida, ok? Desde que ela seja usada com responsabilidade, com fé, exato, com fé. Desde que ela faça parte da nossa vida. Então, a palavra de Deus veio e disse, haja luz. Olha, irmãos, vamos nos situar um pouco. A cultura em que nós vivemos, como é que é a cultura dos nossos dias hoje? As coisas funcionam todas conforme os valorzinhos que nós aprendemos, conforme aquilo que nós pensamos, não é? Porque há quem diga que isto é tudo muito relativo, depende do valor que as pessoas dão, ou depende do lugar. Mas perante a palavra de Deus, nós sabemos como é que devem funcionar também os valores de Deus. Sim? E olha, na cultura em que nós vivemos, é uma cultura completamente desregrada. É uma cultura sem forma. É uma cultura sem delineação. Sem regra. É uma cultura onde tudo vale. Alguns dizem que menos arrancar olhos. Mas às vezes até arrancam olhos e arrancam nariz e arrancam tudo. Não é? Vale tudo. Não existe conteúdo ao nível dos valores. Não existe conteúdo. Nós vemos isto, volta e meia nós estamos a ver isto no nosso trabalho. Nós estamos a ver isto em tudo onde nós vamos, em todo lugar onde nós, no dia a dia, nos movemos. Não é? E, sabe, são dias, ao nível dos valores não existe nada de conteúdo, não existe, está vazio. Está completamente vazio. O ser humano está despido de destino. O ser humano está despido de essência. Não sabe quem é. Não sabe para onde vai. Não sabe o que anda aqui a fazer. Anda completamente desorientado e perdido, irmãos. E de certeza que todos vocês encontram no dia a dia pessoas que estão assim. E mais uma vez eu vos digo, irmãos, é lamentável que esta situação, às vezes, de desorientação, de uma vida sem essência, sem conteúdo, algumas vezes aconteça e nós vamos perceber que é na vida mesmo daqueles que já estiveram connosco, que já conheceram a palavra de Deus. E agora, esqueceram-se. Ok? Decidiram não olhar mais para aquilo que Deus quer para as suas vidas. E então, com mais frequência, porque enquanto nós, num momento ou outro, temos um caos na nossa vida, nós identificamos o caos e nós vamos, com a ajuda de Deus e com a palavra de Deus, sair do caos. Ok? Estão comigo? A pessoa que decide voltar as costas a Deus, o que é que acontece com esta pessoa? Ela encontra momentos de caos, mas dificilmente ela consegue sair deles. Certo? Mas dificilmente ela consegue sair deles. Olha, irmãos, nós precisamos de agarrar-nos à palavra de Deus. Nós precisamos de usar a palavra de Deus com fé. E falar a palavra de Deus no momento de caos da nossa vida, seja qual for o caos. Seja ele qual for o caos. Até se calhar nem merece esta palavra tão forte de caos. Qualquer turbulência, nós precisamos de agarrar a palavra de Deus, agir com a palavra de Deus, atuar com a palavra de Deus em fé e não desistirmos da palavra de Deus, porque é ela que vai fazer a mudança na nossa vida. Irmãos, eu sei que os irmãos sabem, mas eu vou-vos lembrar. O povo de Deus, o povo de Israel, durante vários períodos da sua vida, eles tiveram muitos momentos de caos, certo? Eles passaram por grandes momentos de caos. Umas vezes caos políticos, outras vezes caos religiosos. E sempre, Deus levantou alguém para acabar com o caos. Certo? Sempre Deus levantou alguém para acabar com aquele caos. Eu gostava de falar em duas mulheres, está bem? Que a Bíblia nos relata. Usadas por Deus, que elas tiveram uma palavra de Deus profética para acabar com o caos. Uma voz que acaba com o caos é uma palavra que vem unicamente de Deus. Não vamos esquecer isto. Uma palavra que tenha a capacidade de acabar com o caos é unicamente uma palavra que vem de Deus. Aí sim, não falha. Essa palavra vai acabar de facto com o caos. Então é preciso haver o que é ingrediente muito importante que não pode falhar. A palavra de
Deus, a palavra de Deus. Olha, vou-vos falar de Débora. Quem é que já ouviu falar desta personagem? Débora. A palavra de Deus fala-nos de Débora. Lá em Juízes 4, diz que ela era uma profetisa em Israel e ela trazia a palavra do Senhor. E nesta altura Israel estava a viver uma crise política. Estava num caos político. Eles estavam debaixo de outro reino. Eles estavam numa crise política, eles estavam debaixo de outro reino. E eu gostava de ir ao Juízes capítulo 4 e ao verso 4. Os irmãos podem abrir comigo? Já estão todos lá? Menos eu. Juízes 4:4. Então diz assim a palavra: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, desculpem, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, eu irei. Porém, se tu não fores comigo, eu não irei. Baraque estava a referir-se a Débora e estava-lhe a dizer: Olha, se tu me acompanhares, se tu fores comigo, eu irei. Se tu não fores comigo, eu não irei. E o que é que nós vimos? Sabemos que ela acabou por ir com ele, certo? Ela foi com ele. Olha, irmãos, ela falava a palavra do Senhor. Ela estava comprometida com a palavra de Deus. Irmão, eu e cada um de vocês precisamos de estar comprometidos com a palavra do Senhor, para que ela seja uma palavra que no momento que nós precisamos, podemos usá-la e ela vai acabar com o caos. É preciso haver compromisso com a palavra de Deus. Está bem? Nós devemos estar comprometidos com esta palavra. Dizer palavras apenas é uma coisa. E todos nós sabemos fazê-lo muito bem, quando precisamos, não é? Dizer palavras é uma coisa. Agora, viver de acordo com essas palavras, ui. Não é? Ui. Já custa mais um bocado, um bocadinho, um bocadão. Então, irmãos, estar comprometido com a palavra de Deus exige um preço. Exige um preço. Nós lemos que Baraque perguntou a Débora: Tu tens a certeza do que estás a dizer? Então prova. Se tu fores comigo, eu avanço. Se tu não fores comigo, eu não vou. Ok. Ela foi, porque ela sabia o que estava a fazer, ela estava comprometida com a palavra de Deus. E ela foi. Isto é uma coisa que nós temos que aprender a estar, a ser um estilo da nossa vida, a comprometermos com a palavra de Deus, a estarmos comprometidos. Se nós efetivamente queremos ser vozes que acabam com o caos, na nossa própria vida e na vida daqueles que estão perto de nós. Sim? E na vida daqueles que precisam. Nós, para usarmos a palavra de Deus, precisamos de estar comprometidos com ela. Há muitas pessoas que sabem fazê-lo muito bem, que têm o dom da palavra. Nós temos aí políticos que nós, quando os ouvimos, nós percebemos: ele realmente é um verdadeiro... Ele diz isto muito bem. Se nós agarrarmos num texto e entregarmos a um desses nossos políticos ou a um desses nossos atores que nós temos, não é? Nós dissemos: olha, tens que fazer isto para uma multidão, tens que cativar a atenção desta gente, tens que os prender. Uau! Eles chegam ali e dizem aquilo. Não é? Eles dão um tom mais acentuado ali, eles dão o sentido de humor acolá, eles param quando é... Eles cativam a atenção das pessoas, porque isto é o dom da palavra.
É assim, há muito boa gente que tem o dom da palavra. Mas aqui nas palavras de Deus não se trata de ter o dom da palavra. Ok? Trata-se de estarmos comprometidos com a palavra. Nós até podemos nem ter jeito nenhum para declamar ou para dizer ou para atrair multidões. Mas se nós estivermos comprometidos com a palavra de Deus, essa palavra, ela está no nosso coração, ela faz sentido para nós, é ela que nos faz mover, é ela que nos faz ir em frente. E essa palavra vai, de facto, acabar com o caos. Irmãos, ouçam o que eu vos estou a dizer. Ok? Porque eu sei o que é ter a palavra de Deus num papel e eu sei o que é viver em cada dia. Em algumas áreas, eu já experimentei isto de uma forma muito real na minha vida. E eu quero incentivar-vos, irmãos. Nós precisamos de estar comprometidos. Nós precisamos de saber que a palavra de Deus é para mim, é para nós. E nós precisamos de saber que naquele caso específico, aquela palavra de Deus, ela tem que ser usada com eficácia. Ela vai ser usada e ela vai resultar naquilo para que ela foi enviada. Ok? Mas nós temos que estar identificados com a palavra. Nós temos que estar comprometidos com a palavra. Está bem, irmãos? Não fiquem tristes, chateados comigo. Está bem? Isto é mesmo assim. É porque eu estou a sentir aquilo que eu estou a falar. Está bem? Então, irmãos, é assim. O que é preciso é estarmos comprometidos com esta palavra de Deus para nós sermos a voz no meio do caos. E para o caos, ok? Se afastar. Para as trevas se dissiparem, é preciso a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. É termos a essência da palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus e é por isso que eu vivo pela palavra de Deus. Eu tenho esta palavra de Deus, eu sei que esta palavra de Deus é para mim. Eu vou até ao fim com esta palavra. Eu vou até ao fim com a palavra de Deus. E foi aquilo exatamente que Débora fez. Por isso ela foi uma voz que acabou com o... Nós queremos ser vozes que acabam com o caos? Glória a Deus, nós queremos. Então é isto que nós temos que fazer, está bem? Comprometer-nos com a palavra de Deus. Estarmos identificados com a palavra de Deus. Ela ser essência na nossa vida. Glória a Deus. Outra mulher que a palavra de Deus nos fala, logo em 2 de Reis, é uma mulher que trouxe uma palavra de orientação. Agora eles estavam a viver um caos espiritual. Imaginem porquê, irmãos. Eles estavam a viver um caos espiritual porque eles tinham perdido o livro da lei. Se os irmãos quiserem, lá em 2 de Reis 22... Segunda de Reis 22. Podem se situar, podem ler. Nós não vamos agora ler este texto, eu vou só resumir, está bem? Eles tinham perdido o livro da lei. E imaginem, eles ficaram completamente às escuras, à nora. Eles perderam as normas. Eles perderam a relação. Imaginem, nós sem palavra de Deus, nós sem palavra, nós ficamos sem relação. Ficamos sem normas, ficamos desorientados, sem direção. Foi isto que aconteceu a estas pessoas. Eles estavam completamente desorientados. Isto faz-nos lembrar alguém, não faz? Isto faz-nos lembrar, se nós pensarmos um bocadinho, isto faz-nos lembrar algumas pessoas, certo? As pessoas perdem a direção, perdem o rumo, ficam completamente desorientadas. Mas sabe, lá diz-nos que por acidente eles encontraram um livro. Por acidente, eles encontraram um livro. E quando eles começaram a ler novamente aquele livro, diz que eles caiu sobre eles um grande temor para com Deus. Eles ficaram assim, Deus, realmente a condição em que nós nos encontrávamos. E sabem aquilo que eles fizeram? Eles foram ter com esta mulher, profetisa, a pedir orientação, a pedir o que é que eles haviam de fazer. Agora tinham-no encontrado. E agora? Que eles estavam desorientados, o que é que eles podem fazer? E sabe, ela disse-lhes, olhem, isto é assim, isto vai haver aqui um preço. Isto vai haver aqui um preço. Vão haver algumas consequências pelo facto de vocês terem voltado as costas a Deus. Mas sabem, o rei que se enternecer e que voltar para Deus e que se arrependa, esse rei encontrará arrependimento.
Ou seja, esta mulher trouxe uma palavra de orientação a este povo. Certo? Esta mulher trouxe esta palavra de orientação. Ou seja, ela trouxe libertação, ela trouxe orientação no meio do caos espiritual. Sim? Mais tarde, agora já no Novo Testamento, nós encontramos mais um grande exemplo de duas pessoas que levantaram a sua voz e que acabaram com o caos, porque elas estavam identificadas com a palavra de Deus. Mais duas pessoas. Isto está lá em Lucas, este texto, e eu estou a falar-vos de Ana. Quem é que já ouviu falar de Ana? Ana. Nesta altura, foi a altura do nascimento de Jesus, e também havia um período de caos. Também havia ali, estavam a passar uma altura que não estava a ser muito fácil para eles. Era uma altura de caos. Era um caos político e também um caos espiritual. Olha, era político porque eles estavam debaixo do jugo romano. E como povo de Israel, eles estavam à espera de um libertador. Eles estavam à espera do Messias. Por outro lado, estavam debaixo do jugo da religião, do jugo da lei, porque eles estavam debaixo das leis dos fariseus e eles estavam oprimidos, certo? Eles estavam também desorientados espiritualmente, eles precisavam de uma orientação. Mas interessante é que não estavam todos assim. Não estavam todos assim. Glória a Deus, que não estavam todos assim. Este homem e esta mulher que nos fala este texto, sabem qual era a conduta de vida deles? Eles passavam o seu tempo no templo, em jejum e em oração. E eles estavam com uma expectativa. Eles estavam com uma esperança. Espetáculo. No meio do caos haver esperança. Certo? No meio do caos haver esperança. Irmão, isto tem que existir. Porque se no meio do caos não existir esperança, o que é que nos parece que vai acontecer? Vamos continuar no caos. E nós não vamos sair do caos, se nós não tivermos esperança. Certo? Interessante é que aqui havia um caos, havia muita gente que estava desorientada, a precisar de orientação, e estavam no caos, mas havia outras pessoas que não estavam assim. Eles tinham esperança, eles estavam com expectativa. Expectativa. Eu não sei o que é que os irmãos sentem no meio do caos. Será que os irmãos também têm expectativa de alguma coisa? Quando acontece algum momento de caos na nossa vida ou na nossa família ou nos nossos amigos, será que nós sentimos isto? E será que nós temos esta expectativa? Opa, desculpa lá. Olha, estás com esse problema, isto está mais que testado que tu daqui já não tens solução. Já não há mais saída para ti. Já não tens mais hipótese. Nem vale a pena estar com muitas coisas contigo, porque podemos não dizer, mas podemos pensar. Irmão, é assim. Como é que nós vamos defrontar-nos com o caos? Nós temos que ter expectativa. Nós temos que saber que o Deus que usou a sua palavra, que derrubou com as trevas, que dissipou as trevas, essa palavra é a mesma, irmãos, que nós temos hoje. É a mesma, irmãos, que ela ao ser falada com convicção, ela ao ser falada com compromisso, ela tem a capacidade de remover trevas, de acabar com o caos. Ok, irmãos, estão comigo? Os irmãos acreditam no que eu vos estou a dizer? Esta é a diferença, irmãos. Nós termos a palavra de Deus hoje, ouvirmos esta palavra e remetermos à palavra que foi falada lá no meio daquelas trevas. Pá, aquela palavra teve aquele poder, ela teve aquele efeito. Hoje em dia, ela é capaz. Ela é a mesma palavra. Depende com a convicção, o compromisso que eu tenho com ela, a relação que eu tenho com ela, aquilo que ela é para mim. Porque ela continua a ser a palavra que tem a capacidade para derrubar com o caos. Ela é a mesma palavra que é eficaz, viva e que acaba com o teu caos, irmão. É esta a palavra de Deus. É esta a palavra de Deus. Glória ao nome de Deus. Ninguém está a dormir? Está tudo bem disposto? Ok, está tudo acordado.
Ok, então eles estavam com... Qual foi a palavra que eu usei no meio do caos? Com? Esperança. Expectativa. Eles estavam expectantes. Tem que acontecer alguma coisa. Nós estamos à espera de um libertador. Tem que aparecer este libertador, tem que vir. Nós acreditamos que este povo tem que ser liberto. Eles estavam na expectativa. Eles estavam na expectativa. Irmãos, nós precisamos de ter expectativa. Não me chamem doida, está bem? Porque eu acredito nisto. Nós precisamos ter expectativa, ok? Nos nossos dias, nós precisamos ter expectativa. Senão, vamos ficar no caos e eu não quero. O irmão quer continuar no caos ou ficar? Eu não quero. Ok. Aquele que fez a diferença, irmãos, entre Simeão e Ana e entre o rei Herodes foi precisamente o lugar onde eles se encontravam. Um estava no palácio e estava a depositar a sua esperança na política. Outros estavam no templo e depositavam a sua confiança na palavra do Senhor. Ok? Uns estavam no palácio e depositavam a sua confiança na política. Outros estavam no templo e depositavam a sua confiança na palavra de Deus. Irmãos, cada um pode se situar onde é que está. Cada um pode se situar onde é que tem a sua esperança. Ok. Eu vou-vos dizer, eu hoje posso escolher onde é que eu posso depositar a minha confiança, a minha esperança. Porque no meio do caos importa ter esperança. E eu posso escolher onde é que coloco a minha esperança. Está bem? Para sair do caos, para acabar com o caos. Uau! Sabem? Simeão e Ana, vamos lá procurá-los, está bem? Vamos lá um bocadinho dar conta deles. Onde é que eles andam? Ora, eu falei-vos em Lucas 2. Lucas 2. E vamos começar aqui a ler uns versículos a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, então, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços, ele quem? Simeão, tomou o menino nos seus braços e louvou a Deus. E disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Era tudo aquilo que ele esperava. Ele tinha vivido até ali para ver o Consolador. Agora ele tinha conseguido ver. E agora ele estava a dizer: Deus, já me podes levar, já posso partir, já posso morrer. Viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Agora isto é uma palavra profética. O que é que ele disse? Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. E para sinal que é extraditado. E uma espada despassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Uau! Servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então,
havia alguns que esperavam a redenção de Israel, certo? Havia alguns que não estavam desorientados. Sim, havia alguns que esperavam a redenção de Israel. Entre eles estavam a Ana e estava o Simeão. E vamos pensar, vamos situar-nos. Havia um caos, certo? Aqui também havia um caos identificado. Mas entre eles haviam pessoas que esperavam a redenção. Interessante. Diz que Simeão vê um menino, ou por outra, repare naquilo que Simeão diz quando vê o menino. Né? Ele, quando vê o menino, agora perdi-me, só um bocadinho, está bem? Já me encontro. Ok, interessante. Repare que aquilo que Simeão diz quando vê o menino, ele sabia porque é que estava a dizer aquilo, ele tinha a certeza, ele tinha a convicção de Deus. E ele tinha a convicção de Deus para falar porquê? Porque ele tinha um contacto com Deus, ele tinha uma relação com Deus. E ele estava a falar da parte de Deus, porque era o Espírito Santo que o orientava, certo? Ele estava a falar, ele era dirigido por Deus. E sabe, ele sabia que enquanto ele não visse o menino, o Redentor de Israel, ele não morreria. E ele teve ali a revelação plena de quem Jesus era. Ele teve a revelação plena que aquele menino estava a ser enviado para a redenção, para a libertação daquele povo. Sabe? Ele sabia o que esperava e ele também sabia aquilo que Deus lhe tinha revelado. Isto é importante, nós sabermos o que esperamos e nós sabermos aquilo que Deus nos revela para a nossa vida. Porque aquilo que Deus revela para a minha vida pode ser diferente daquilo que Deus revela para a tua. Então, o irmão sabe o que é que espera. O irmão sabe concretamente qual é a sua expectativa. Olha, e o texto também nos diz que no dia em que Simeão foi ao templo, e claro, ele foi ao templo, porquê? Porque ele foi dirigido por Deus. Estava lá José e estava lá Maria. E diz que Simeão recebeu o bebê ao seu colo, nos seus braços, e reconheceu imediatamente. Ele não teve qualquer dúvida que aquele bebê, que era de facto aquele por quem ele esperava. E porquê é que isto se proporcionou? Isto proporcionou-se porque Simeão tinha relação com Deus. Ele tinha relação com Deus. E ele não tinha qualquer dúvida que naquele momento, aquele menino, aquele bebê, ele era a resposta para Israel. Ele era o Redentor. Ele era o Messias. Porque ele tinha direção. Porque ele tinha relação com Deus. Porque ele tinha relação com Deus. Então ele reconheceu o Filho de Deus. Ele viu esta promessa, ele viu esta esperança ali concretizada nos seus braços, ao seu colo, naquele momento. E ele disse, sim, foi para este momento que eu vivi. Foi isto que eu esperava. Aqui está aquilo que alimentou os meus anos. Porque ele esperava, ele tinha a expectativa do aparecimento deste bebê. Aqui está aquilo que alimentou os meus anos. Aqui está a razão do meu viver. A razão da minha oração. E agora aqui eu vou pensar um bocadinho convosco. Irmãos, quantas vezes, ou isto nunca vos aconteceu? Ali estava a razão da oração dele. Nunca vos aconteceu orar? Orar. Usar palavras. Todos nós sabemos usar palavras. E será que nunca aconteceu com vocês nós orarmos e nós não esperarmos pela razão da nossa oração? Meramente orarmos. Mas sabe, irmão, é importante uma coisa, e é isto que faz toda a diferença, era isto que eu dizia há bocadinho atrás. A motivação, a certeza, a expectativa quando nós oramos é importante e é determinante no resultado da nossa oração. Porque se nós meramente usamos palavras, ou fazemos por um descargo de consciência, ou fazemos porque sabemos que deve ser assim, porque a palavra de Deus diz-nos que nós devemos orar, que devemos apresentar as nossas petições a Deus. Ok. Mas a diferença é, será que nós, quando oramos, nós temos a certeza que a razão da nossa oração vai chegar aos nossos braços? Ela vai chegar à nossa mão? E vai chegar o momento em que nós dizemos, era este o momento que eu esperava.
Foi para isto que eu orei. Foi para isto que eu lutei. Foi por isto que eu jejuei. Foi por isto que eu intercedi. Obrigada, Deus, porque agora eu tenho. Obrigada, Deus, porque agora eu recebo. Obrigada, Deus, porque agora tu fazes cumprir a tua palavra na minha vida. Está bem, irmãos? Irmãos, quando nós orarmos, quando nós precisarmos efetivamente da intervenção de Deus para a nossa vida, nós sempre devemos orar com expectativa. Nós devemos orar com esperança. Nós devemos orar acreditando que nós vamos receber. Olha, irmãos, e cada vez mais nós temos que aprender a deixar os nossos ses debaixo da almofada. Ai, mas se. Irmãos, com Deus não há ses. Com Deus há a palavra de Deus. Há a sua palavra, que é eficaz, que é verdadeira, que acabou com as trevas, que acabou com o caos e que acaba com o caos da tua vida. Ok? Este é. Agora, nós precisamos de vir a Deus com expectativa e acreditando que aquilo que nós vamos pedir, que aquilo que nós precisamos, é isso que Deus tem para nós. É isso que nos vem parar às nossas mãos. Ok? Expectativa e esperança. Glória a Deus. Chegou o momento de nós vermos a nossa resposta à nossa oração. Aleluia. Repare, ele viu a esperança de Israel. Diz que ele não viu Jesus na cruz. Diz que ele não viu a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Diz que ele não viu o ministério de Jesus. Ele não viu Jesus a fazer qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de milagre. Ele não viu isso. Mas ele sabia que aquele menino era Jesus o prometido. Que aquele menino era o libertador. Porquê? Porque ele tinha relação, intimidade com Deus. Porque ele tinha revelação de Deus. E ele identificou. Uau! É importante nós acordarmos para estas coisas. Porque às vezes nós temos que fazer uma reciclagem à nossa vida espiritual, não é? Assim, bem, ando aqui um bocadinho a dormir, preciso despevitar aqui. Preciso ter um bocadinho mais de relação com Deus. Preciso estar mais próxima de Deus. Precisamos, não é, de fazer e de ouvir estas palavras também para nos lembrarem, certo? Ok, então por causa da intimidade que ele tinha com Deus, ele teve esta revelação. Profecia no meio do caos. Palavra de Deus no meio do caos. Aleluia. E agora tínhamos aqui Ana. Ana, o que é que significa o nome Ana? Ana significa graça. Graça. Só mais um bocadinho de água. É que aqui continua muito calor em cima. Vocês aí devem estar fresquinhos. Então, Ana significa graça. Devemos ter aqui várias graças. Graças traduzido de Ana e graças de nome mesmo. Ok, Ana significa então graça. E a palavra de Deus diz-nos, que nós já lemos, que Ana, ela era filha de Fanuel. E a palavra de Deus, na tradução grega, diz que Fanuel era a mesma coisa que Peniel e que queria dizer a face de Deus. Ok. Ana vinha de uma ascendência 5 estrelas. E também era da tribo de Azer. Também diz ali no texto que ela era da tribo de Azer, que significa felicidade. Felicidade. Ana era uma mulher importante. Era uma profetisa de excelência. E sabe, esta mulher tinha nomes fantásticos, com uma ascendência espetacular. Sabe, há uma particularidade na vida de Ana. Diz que a palavra de Deus que ela era viúva. Ana era viúva. Diz-nos também o texto que ela foi casada apenas 7 anos. Depois ela ficou viúva e já tinha 84 anos. Já tinha as solas um bocadinho gastas. E diz que ela viveu bem o seu papel de viúva. Sabe, há aqui agora um pequenino texto que eu vou ler para vocês, que era a definição de viúva no manual da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva tinha um manual onde definia muito bem a palavra viúva. E eu gostava de ler para vocês, está bem? É rápido. Então, dizia assim lá no manual da Igreja Primitiva: uma viúva que deseja agradar a Deus, assenta-se em casa e medita sobre o Senhor dia e noite sem cessar. Tal e qual como Ana fazia. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é que ela meditava de dia e de noite. Oferece intercessão e ora com pureza diante do Senhor.
E ela recebe qualquer coisa que pede porque a sua mente está focalizada nisto. Repare, ela recebe qualquer coisa que pede porque a sua mente está focalizada nisto. Pois não é gananciosa, nem tem desejo de fazer grandes despesas, nem vagueia os seus olhos para ver alguma coisa e desejá-la e distrair-se, nem dá atenção a palavras malvadas, porque a sua oração não sofre impedimento de coisa alguma. E a sua quietude, modéstia e tranquilidade são aceitáveis diante de Deus. Características de uma viúva segundo o manual da igreja primitiva. E todas estas características estavam reunidas na pessoa de Ana, graça. Ele não lhe nega coisa alguma. Esta figura de graça, que está aqui tão bem descrita, de alguém que está focado em Deus. De alguém que está focado em Deus. De alguém que medita dia e noite. Os irmãos lembram-se de alguém a quem Deus disse para meditar de dia e noite? Boa. Lá atrás ouviram? Então lá atrás, a quem é que Deus disse para meditar dia e noite? Josué. Yes. Josué. É isso mesmo. Disse Deus, medita na palavra do Senhor dia e noite, e mais. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, certo? É assim que diz a palavra de Deus. Então e como? Meditando na palavra dia e noite. Meditando na palavra de Deus sempre. Esta mulher consagrou sempre a sua vida. Certo? Sempre. Ou seja, ela tinha esta esperança e ela consagrou a vida dela a esta esperança. Ela tinha esta esperança e ela consagrou a vida dela a esta esperança. Sabe? Nós só consagramos a nossa vida de facto. Nós só consagramos a nossa vida de facto se nós tivermos esta esperança. Porque caso contrário, nós consagramos a nossa vida àquilo que nós esperamos. Estão comigo? Nós consagramos a nossa vida àquilo que nós esperamos. Há pessoas que consagram a sua vida a uma carreira de sucesso, porque é isso que elas pretendem alcançar. Há pessoas que consagram a sua vida a uma família, porque é aquilo que elas querem, o mais importante para elas. Há pessoas que consagram a sua vida aos zeros, não é? Ao dinheiro, aos bens, porque é isso que elas esperam. Então, Ana esperava em quê? Ana esperava ver a redenção de Israel. Tanto quanto isto. E porque ela esperava ver a redenção de Israel, ela consagrou a sua vida àquilo que ela esperava. Agora eu vou-vos dizer, irmãos, a representação da graça de Deus, hoje, atualmente, aqui nos nossos dias, a representação da graça de Deus já não se encontra numa viúva. Não se encontra numa viúva. Sabe em que é que se encontra a graça de Deus? Numa igreja expectante. A graça de Deus hoje encontra-se em mim e em ti. Já não é numa viúva. A graça de Deus hoje encontra-se em mim e encontra-se em ti. Encontra-se numa igreja que sabe quem é. Encontra-se em cada um de nós, se nós tivermos esperança e se nós soubermos porque é que nós havemos de viver e a que é que nós havemos de consagrar a nossa vida. O que é importante para nós? É mais importante o nosso trabalho? É mais importante a nossa saúde? É mais importante a nossa família? O que é mais importante? Porque aquilo que é mais importante para nós é aí que nós temos a nossa esperança. É isso que nós esperamos. É aí que nós temos o nosso coração. Certo? Por causa da sua dedicação, Ana e Simeão tiveram a grande honra de serem arautos, de serem a voz de Deus no caos.
Porquê? Porque ela tinha esperança. Porque ele tinha esperança. O irmão tem esperança? Em dias de caos, a irmã tem esperança, a irmã tem expectativa de sair desta. Uau, com Deus nós, de certeza, usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, estando comprometidos com esta palavra. Nós temos um Deus grande em quem nós confiamos. Sim? Temos um Deus. Então, é importante, irmãos, saia daqui com esta certeza. É importante, com esta convicção, nós sabermos exatamente o que é que nós esperamos. Está bem? Nós precisamos ser concisos e saber concretamente o que é que nós esperamos. E aquilo que nós esperamos é aí que nós vamos colocar a nossa atenção. Ok? Posso convidar-vos a ficarem de pé? E os irmãos foram abençoados? Os irmãos sabem em quem confiam? Sabem em quem esperam? Uau! Então eu vou pedir a todos que se levantem, está bem? E eu gostava, podemos